Internet tá boa? Eu acho que sim. Deixa eu passar pra lá é melhor, né? É, porque aí a gente Já? vai fazer Já. o seguinte. Oi, pessoal. Tudo bom? Conforme o pessoal for chegando, aí a gente vai conversando. Estamos aqui com uma guerreira que lutou pelo Brasil, gente. A sua excelência... Ai, não pode falar excelência. Mas é que eu sou professor de português, eu tenho que usar excelência, né? Não, para com isso, criatura. Só iniciar. Mas, gente, eu tenho, vocês não sabem a dívida de gratidão que eu tenho com essa mulher por ter tirado a chararaca, gente, não pode ser. Né, também a Elizabeth me acompanhando aqui, ó, que sempre segue a nossa página. Sim. Né? E a gente vai conversar hoje sobre os bloqueadores de hormônio. Né? Os bloqueadores de hormônio, que é uma situação que acontece hoje com as pessoas transexuais. E existe uma polêmica sobre bloqueadores de hormônio para que não haja testosterona, não haja hormônios crescendo nas crianças, para facilitar uma transição no futuro, que é uma polêmica que está tendo aqui na casa, na Alesp. Bom dia, né, o pessoal que acompanha aí, gays de direita. Me sinto super honrada em poder participar dessa página e debater com vocês esse assunto que me preocupa bastante. E é muito importante estar numa página LGBT, né? Por quê? Para que fique bem evidente que essa minha preocupação não tem nada a ver, né, com transfobia, homofobia ou qualquer tipo, né, de fobia ou preconceito. É uma preocupação com a saúde, com a integridade física das crianças e dos adolescentes, né, que são pessoas, conforme o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, em fase especial de desenvolvimento. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer com esses seres, né, numa fase especial de desenvolvimento, porque isso pode ter consequências drásticas na vida adulta dessas pessoas, né? E ainda mais sendo que são crianças e estão numa fase que ainda não sabem, essa que é a real. São pessoas que ainda não têm uma maturidade para fazer certas escolhas na vida. Então assim, eu acho que por que você está aqui? Eu acho que é por causa do projeto Transcidadania, né, da deputada Érica. Isso, que é algo que me preocupa, porque assim, a mesma coisa que eu estava conversando aquele dia com o deputado Altair, que uma coisa que se coloca muito sobre o projeto da questão das pessoas transexuais concorrendo na categoria feminina é a ideia de que o problema do deputado Altair seria com a Tiffany. Mas não é com isso. A X da questão são as associações, os clubes esportivos que estão permitindo certas modalidades que parecem para nós estranhas e incorretas. A mesma coisa, nosso questionamento aqui não é com as transexuais, não é nenhum problema com a deputada Érica, nem com as outras pessoas transexuais da política. O nosso X da questão é com os hospitais, né, o sistema público de saúde, que deveria estar gerenciando melhor essa situação e não se partidarizando tanto. O que eu fiz? Eu fiz uma emenda no projeto da colega Érica Malunguinho, proibindo as cirurgias de redesignação de sexo para pessoas menores de 21 anos, né? Não é nada. Então ninguém está proibindo a cirurgia, está proibindo para esse grupo, né? E proibindo os tratamentos hormonais para menores de 18 anos, tá? Tá tocando algum telefone. Para menores de 18 anos. Quando eu criei essa emenda, um deputado do PT fez um parecer na CCJ contra a minha emenda, dizendo que eu estava inventando algo, que na verdade não existia necessidade dessa proibição, porque na verdade isso não acontecia, ou seja, pessoas não eram operadas antes dos 21 anos, pessoas não recebiam tratamento hormonal antes dos 18 anos. Eu fui até ao plenário e falei para o colega e para todos que nos acompanhavam. Eu sei que no Brasil as pessoas não são operadas antes dos 21 anos. Sim. Mas no exterior, nos locais, né, que estão servindo de estímulo para os pesquisadores aqui, ocorrem sim cirurgias antes dos 21. Há casos na Inglaterra de meninas, vamos lá, para não dar confusão, pessoas nascidas, ou seja, meninas biológicas, sim, mas que se identificam como meninos, então seriam meninos transexuais,
mas que tem os seios retirados com 14 anos de idade. Na verdade, Então, assim, vamos você fazer uma mastectomia num ser humano de 14 anos, dizendo que esse ser humano já tem convicção de que não quer, né? Não quer ser mulher. Não quer ser mulher, mas quer ser homem, é algo, na minha visão, criminoso. Né? Sim. É uma amputação. É uma É uma mutilação. amputação. Então, assim, no exterior, os médicos que acompanharam esses cases durante muito tempo já estão levantando que isso é um crime, né? Tem textos dizendo que é um crime contra a humanidade, né? O que estão fazendo com os jovens. Então, no exterior, já estão questionando isso. Isso que está chegando no Brasil agora, Já é questionado há a muito coisa tempo. mais moderna, né? Lá Mais fora. vanguarda, no exterior está sendo questionado. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Então, assim, nós não queremos que as pessoas sejam operadas antes dos 21 anos. Os tratamentos hormonais, que eles disseram que eu estava mentindo, eu falei, ó, gente, vocês não conhecem a realidade. Porque tem criança de 8 anos recebendo bloqueador aqui em São Paulo. Aí disseram que era mentira, que tal. Eu falei, tudo bem, eu não vou desistir da minha emenda. Começaram essas pessoas a se manifestarem. Pais das crianças, médicos que tratam as crianças, que a emenda era um absurdo, que isso era uma decisão médica. Eu falei, ó, aí, não disseram que eu era mentirosa? Agora começaram a aparecer, né, as pessoas que lidam com a questão no dia a dia e estão reconhecendo que há meninas, principalmente meninas, eu vou explicar por quê, de 8 anos tomando bloqueadores. E por que as meninas, principalmente? Porque as meninas menstruam. E cada dia menstruam mais cedo. Sim. Então, para as meninas não terem sequer a primeira menstruação, com as consequências, né, que são inerentes, que é o formato do corpo ficar mais arredondado, o crescimento dos seios, o que faz? Dá o bloqueador antes dela menstruar. Só para esclarecer quem nos assiste, que no caso, bloqueador ele é para evitar esse crescimento de hormônio, esse crescimento natural da pessoa, para facilitar que no futuro ela possa fazer a cirurgia de redesignação sexual. Porém, é aquilo, né? Eu acho bem desumano você impedir, você tirar de uma garota o direito ou o dever de conhecer a menstruação, porque eu acho que isso é uma coisa Essas que... crianças que apareceram aos 8 anos de idade, é uma decisão delas? Então, aí os meninos, aqueles que nascem meninos, mas se reconhecem como meninas, recebem os bloqueadores para não ter o crescimento não só do testículo, não ter o crescimento do gogó. Esse é um argumento que usam muito, porque depois, se efetivamente se entenderem, ou na vida adulta transexuais, não precisarão fazer a cirurgia para retirar o gogó. Então, assim, tem N argumentos, né, que são utilizados para defender esse tipo de terapêutica. O que eu tenho argumentado? Né, mesmo não sendo médica, mas tenho conversado com muitos médicos. Ponto número 1. É muito complicado você dizer que uma pessoa com 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade já sabe o que é, o que deixa de ser, o que quer para si. Esse é um ponto. Número 2. Os hormônios naturais, né, eles têm um impacto no desenvolvimento do ser humano. O que garante que se essa menina que se sente menino, quando receber os hormônios naturais, não vai se identificar com o sexo de nascença? O que garante que esse menino que se sente menina, ao receber esse mar de hormônios, não vai se identificar, não vai gostar disso, com o sexo de nascimento? Ou seja, um rapaz que receba a barba Isso. não vai se identificar e se olhar de outra forma, Isso. né? Outra coisa muito importante que eu quero dizer, eu acho que essa página ela é o lugar certo para dizer isso. Quando eu apresentei essa emenda, eu comecei a ser procurada, e assim, eu convivo muito com gays, né? Tenho gays na família, os meus amigos. Quando eu fiz essa emenda, eu comecei a receber o contato de outros gays. E eles quiseram vir aqui dar o seu depoimento. Isso é muito importante. E a comunidade LGBT pode ajudar. O que os médicos chamam de menina trans? É aquele menino com 3, 4 anos que quer pôr o vestido da irmã, o vestido da mãe, que coloca a toalha na cabeça para fazer o cabelo comprido, que quer usar maquiagem, quer fazer as unhas e tal.
Muitos amigos, conhecidos, pessoas que me procuraram, que são adultos gays, adultos homossexuais, né? Mas que são pessoas felizes com o seu corpo masculino, vieram aqui dar o depoimento que quando tinham 3, 4 anos faziam tudo isso. Foram pessoas que vieram me apoiar para dizer o seguinte: doutora, a senhora já imaginou se a minha mãe, meu pai, orientados por um profissional desses que hoje estão dizendo que essa criança é trans, tivessem ouvido, se eles tivessem recebido essa orientação, teriam me entupido de hormônio, o meu pênis não teria se desenvolvido, os meus testículos não teriam se desenvolvido, o meu pênis tem um papel fundamental na minha vida sexual. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu tô tocando num ponto que eu sei que é polêmico, mas precisa ser falado. E que é óbvio. Entendeu? Então, assim, é muito radical. Nada garante que esse menino biológico que quer se vestir de menina, quer ir de menina pra escola, na vida adulta não será um ser humano feliz com o corpo masculino, mas que terá atração por outros homens. Então, estão entendendo? Eu posso dizer como experiência pessoal que quando eu era criança, eu gostava muito de usar maquiagem, por exemplo. Mas isso era por um outro motivo, que quem me conhece sabe, é por causa que eu gosto, né, de coisas assim do século XVIII, né, do XIX, né, porque quem me vê no Instagram vê as fotos que eu posto lá, né, que é bem peculiar. Foi por uma questão de costumes históricos, tudo, né, porque eu sou recriador. Mas olha que interessante, eu demorei para entender que eu não tinha nada a ver com uma questão de gênero, de sexualidade. Então eu tento dizer que é natural a criança querer o mundo da fantasia, o mundo da... né? Não, e outra, e mesmo a criança hétero, ela pode brincar. Não. Entendeu? Então, assim, gostei de boneca. ela pode brincar. Então, assim, tem esse primeiro fator, que é um fator do desenvolvimento, da possibilidade de ter o efeito dos hormônios, do encontro desse ser humano com o seu corpo de nascença. Tem toda essa primeira parte da argumentação. Mas tem uma segunda parte que talvez seja até mais forte. Os efeitos dos hormônios no corpo. Questão de saúde. A questão, a senhora falou que os médicos, os especialistas, vê a criança com 3, 4 anos brincando e começa a orientar a família para essa questão da ideologia de gênero, né, da transformação e tal. Mas a própria classe médica pediátrica não aprova isso. E de onde é que eles estão tirando isso? Qual o estudo, qual o fundamento que eles têm para chegar praticamente a induzir, não sei se é um psicanalista, não sei se é um psiquiatra, não sei o que eles estão fazendo, a induzir a família, pegar uma criança de 3, 4 anos então, e começar a tomar inibidores. Você tem grupos nos Estados Unidos, em vários países, que usam um argumento que eu considero que é um argumento terrorista. Olha, se você não fizer esses tratamentos no seu filho, na sua filha, Vai ter que ser traumatizado. não, ele vai se suicidar. Ah, sim. Então é um argumento terrorista. Dizendo que a criança trans, a pessoa trans tem uma maior tendência ao suicídio. Eu nem afasto essa afirmação, porque a pessoa sofre Com as mazelas da vida. com a situação. Agora, pessoas que passaram pela transição, muitas vezes seguem com esse ímpeto suicida. E isso não é contado para as famílias. As pessoas que se arrependem. As pessoas que se arrependem. Tanto é que tem vários estudos, assim, fora do Brasil, porque no Brasil ainda é tabu, falando da destransição. Né? Aquela pessoa que nasceu mulher, decidiu se reconheceu como homem, viveu um tempo como homem e depois percebeu que é uma mulher lésbica e quer fazer o caminho de volta, entendeu? Voltar como era Então assim, isso precisa ser conversado. Então tem médicos que defendem isso. Dos estudos que eu li, a maioria é na área da psiquiatria. Na pediatria, eu não encontrei defensores disso. Mas muitos pediatras têm medo de se manifestar publicamente. Então falam pra gente, mas não se expõem. Porque vão ser chamados de transfóbicos. De retrógrados, de transfóbicos. Então esse é um ponto. Agora eu queria voltar na questão dos hormônios. Sim. Quando eu levantei essa
dessa pauta, eu recebi a visita da Ana Beatriz, que eu não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Que é uma mulher trans, que foi candidata a deputada federal. Nós nos conhecemos fazendo campanha na Zona Norte, entregando, panfletando, né? Eu para estadual, ela para federal, e ficamos amigas. E aí, quando saiu essa pauta, Ana Beatriz, eu preciso falar com você sobre essa emenda. Eu, na minha ignorância, achei que a Ana ia brigar comigo, né? Eu falei, fala, Ana. Ela falou, não, quero te apoiar. Bacana. E aí, ela trouxe, como ela é uma mulher já madura, né, que convive com mulheres trans mais maduras, ela trouxe o relato do efeito desses hormônios no corpo das suas amigas. E disse que uma amiga dela precisou amputar a perna em função da trombose causada pelos hormônios. Nós estamos falando de pessoas adultas. Se os hormônios têm efeitos devastadores nos corpos adultos, que dirá no corpo da criança? E você não tem estudos de longo prazo para saber o que aconteceu com essas crianças que foram submetidas a esses tratamentos na tenra infância. Você não tem assim um estudo para identificar crianças adultas que passaram por isso. Então, assim, é um tipo de tratamento que, para mim, é experiência com seres humanos. Até porque a gente que é mulher que toma pílula anticoncepcional, nós já corremos o risco de ter uma trombose. Trombose, embolia pulmonar, entendeu? Imagina uma criança nascida no sexo masculino, que se acha, que se identifica como mulher, né, sexo feminino. Criança. Uma criança começar a ingerir essa quantidade de hormônios. Então, é como a doutora falou, entendeu? É uma experiência humana. Uma experiência. E assim, na USP, eu desenvolvi o curso de bioética na pós, depois dividi o curso com o médico na graduação, que chamava biodireito, e a gente estudou muito a questão das experiências com seres humanos. E existe muita restrição para você fazer pesquisa com seres humanos vulneráveis. E pelo que eu identifiquei, os protocolos de pesquisa não estão sendo seguidos nesses tais tratamentos que estão acontecendo em São Paulo, estão acontecendo em Porto Alegre. Existem resoluções disciplinando as experiências, as pesquisas com seres humanos. Vamos supor, surgiu uma doença nova. Você tem pessoas que têm essa doença e ainda não têm um medicamento. É necessário fazer pesquisa. Sim. As pessoas vão tomar, vão ter grupos de controle. Quando essas pesquisas ocorrem com crianças, os protocolos são muito mais rígidos. Para esses tratamentos hormonais que ocorrem no Brasil, em alguns centros chamados de excelência, o HC aqui de São Paulo é um deles, não há, pelo menos até onde eu pude apurar, a observância desses protocolos. Eles não tratam esses tratamentos como pesquisa. Então, assim, eu penso que essas famílias e as próprias crianças não estão conscientes dos riscos que existem em torno dessa situação. É praticamente cobaia. São cobaias. E aí, o que acontece? Quando eu inventei, criei essa emenda, o povo colocou nos jornais, Janaína quer acabar com o tratamento das crianças. Jamais. Agora, o tratamento é o psicológico, dependendo do caso, é o psiquiátrico. Acho que foi num post que você... E você? Não, gente, português não tem como usar o excelência, mas enfim. Cobrei prova, o que vai usar? Que não tem atendimento de pediatra, isso? As crianças não têm atendimento de pediatra para isso, elas têm atendimento de várias outras especialidades, mas não Olha, o que eu percebi, o carro-chefe é a psiquiatria. Eu perguntei quem era endócrino, depois me deram o nome, mas assim, nas reuniões eu não via endócrino. E o carro-chefe é a psiquiatria e não vi um pediatra responsável por esse tratamento, entendeu? Até porque na rede pública, quando a gente vai nas UBS, nas AMAs, para poder levar as crianças, a gente não passa de pediatra diretamente. A gente passa por um generalista. Um clínico geral, da médico da família. Ou seja, então se for procurar num posto de saúde, numa AMA, no UBS, especificamente um tratamento para isso, de início você vai passar primeiro com o médico da família. Então até chegar numa parte psiquiátrica,
é complicado. É onde entra realmente a questão de estarem sendo usadas como cobaias, porque quando se mexe com a mente, psiquiatra adora mexer com isso. Então assim, eu não quero nem fazer acusações. Eu fui visitar o serviço lá no HC, o médico responsável me recebeu de maneira muito acolhedora, permitiu que eu participasse das discussões com as famílias. Eu não tenho como dizer, ele tá de má fé. Eu não acho, eu acho que ele acredita que tá ajudando. Entendeu? Entendi. Eu não acho que ele tá de má fé, eu acho que ele acredita que ele tá ajudando. As famílias acreditam que estão sendo ajudadas, as crianças vieram me abraçar, entendeu? Meio que pedir para eu desistir da emenda, sabe? Nossa. Então, assim, não foi uma coisa tão simples. Eu saí de lá, refleti, reli os textos, porque no mundo também, esses médicos que eu tenho chamado de dissidentes, que eram médicos que participavam desses trabalhos, e conforme eles foram vendo a multiplicação de clínicas em torno disso, né? Eles começaram a se afastar e a denunciar, entendeu? E assim, é muito grave tudo isso, né? E a Ana Beatriz, que você citou, ela foi expulsa, né, da Aliança Nacional. Então, eu sou muito séria. A Ana esteve aqui, participou de um programa na Rede Alesp comigo para tratar disso. A reação, né, a essa participação foi violenta. A Ana ficou 4 dias sem poder sair de casa, sofrendo ameaças. Pela segurança da Ana, eu pedi para a Rede Alesp tirar o programa do ar. Entendeu? Então eu falei, poxa vida, que democracia é essa, né? Que respeito à pessoa trans é esse? Que uma mulher trans não pode dar sua opinião. E não pode ter acesso a todas as informações. Entendeu? Por que ela não pode vir aqui participar de um programa e contar que uma amiga dela perdeu as pernas pelo efeito dos hormônios? Ou seja, ela tem que omitir uma coisa tão grave. A opinião dela. E assim, a gente está comentando algo que, assim, realmente existem muitas pessoas que têm, né, pessoas assim, né, que são de igreja, né, que têm a sua opinião, as suas convicções bíblicas, religiosas sobre esse assunto, mas o que a gente está comentando aqui é um argumento científico. É saúde. É científico. É efeito de não é inspirado em nenhuma religião. É uma questão... Você, como representante do movimento gay de direita, o porquê que você se interessou em trazer esse assunto justamente para o pessoal? Porque aqui em São Paulo nós vivemos um problema, né? Obrigada. Que aqui em São Paulo as pessoas não conhecem a Alesp. Sim. Então, porque eu acho que esse assunto está sendo pouco comentado assim, né? Quer dizer, como tudo, né? Está sendo comentado, mas assim, muita gente da direita não está sabendo que existe essa situação. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa conhecer para poder explicar para as pessoas o que está acontecendo, porque esse é um ponto que a gente precisa entender. Que assim, existem as pessoas que têm sua religião e são sempre caladas, silenciadas quando querem comentar sobre isso. Só que nós estamos tentando argumentar sobre o viés científico. Que sobre o viés científico nós temos todos esses argumentos que a doutora expôs. Não, até até que você lembrou disso aí. Quando eu concorri à presidência aqui na Assembleia, eu fui super criticada porque nas minhas entrevistas eu falo que sou favorável ao casamento homossexual, a homossexuais adotarem, passando pelo mesmo crivo que casais heterossexuais, entendeu? Muita gente não quis que eu fosse presidente aqui por causa disso. Então assim, a minha base não é uma questão religiosa, muito embora eu respeite quem pensa de outra forma. Não, sim. A minha base é a proteção da criança e do adolescente. Sim, é que eu comentei essa questão religiosa porque, assim, algumas pessoas têm a sua opinião um pouco mais crítica, mais sensível a essa questão da transexualidade por uma questão religiosa. E muitas vezes as pessoas são chamadas de transfóbicas, são xingadas. A questão da doutora mas aqui nós estamos tratando sobre um viés altamente científico, sobre a questão da proteção à criança, que isso é importante, e que assim, as informações precisam chegar. Onde já se viu a Ana Beatriz, que é uma mulher trans, não poder dar a opinião dela, falar, porque isso também, existem debates de que essa história de que a expectativa de vida de transexuais de 35 anos, né, que é a pessoa que está gravando que falou isso pra mim, tem relação com
Com os hormônios, né? Porque os hormônios eles provocam problemas nas pessoas. Não, os hormônios têm esse efeito. Por outro lado, é muito importante também fazer uma ponderação. Essa história da expectativa de vida de 35 anos, ela é bem questionável. Ela é bem questionável. Porque foi uma dissertação de mestrado que a gente levantou aqui no gabinete, Isso. onde o autor pegou casos concretos de transexuais assassinados numa situação aparentemente de transfobia, e ele fez a média da idade dessas pessoas que foram mortas. Mas isso não é uma maneira de fazer um levantamento científico de expectativa de vida. Sim. Ou seja, ele por exemplo, ele não levou em consideração oh meu Deus, como a gente fala? O grupo etário, por exemplo, a turma, a geração da Ana Beatriz, que são mulheres maduras, entendeu? Então ele fez a medição daquelas pessoas que foram mortas. A gente tem todas na faixa de 30 e poucos anos. Isso não é expectativa de vida? Não. Sim, um dos seguidores da nossa página, o Daniel Barbosa, tem uma página que foi censurada, que é Quem a Homotransfobia Não Matou Hoje, que fala sobre isso, sobre dados, né? Chegaram a criar numa universidade do Rio de Janeiro um projeto chamado Lesbocídio. Ele deu entrevista, né? Ele deu entrevista, né? Deu entrevista sobre um projeto chamado Lesbocídio, que é sobre, não é mais feminicídio, é lesbocídio, só sobre as lésbicas que morreram. E aí quando você vai ver os dados, assassinato é assassinato. Existem mulheres assim que são lésbicas, mas morreram em decorrência de outro fator, né? Só que colocaram no meio. Colocam no meio. Então assim, mas agora voltando para o assunto, a gente está debatendo esse assunto porque parece assim que nós somos fanáticos religiosos, que nós somos retrógrados, que nós queremos voltar a 1950, sendo que existem argumentos altamente científicos. Ele quer voltar. Ah, será? Só para dançar um rockabilly, vai. Mas assim, existem fatores científicos que devem ser levados em consideração, né? Porque... E assim, é muito comum, nós tivemos alguns debates já na CCJ, muito embora não esteja ainda no plenário, a própria colega Érica levou a questão para o plenário. Mas foi aprovado no CCJ ou tá... Pediram vista, ainda não tem a votação final. Ah, entendi. Mas assim, a argumentação dos que são contra a emenda é assim, não, porque Janaína, isso aí é moralismo, isso aí é religião, é um argumento religioso. Me mostra aqui, o que eu falei de religião? Nada, entendeu? Não tem nada a ver com religião. Posso aproveitar o ensejo para... Vai ter um tema que vai também ser muito polêmico aqui na casa esse semestre, que envolve um projeto da colega, da deputada doutora Damares. A doutora Damares apresentou um projeto tratando da liberdade religiosa. Ah, tá. Eu dei o parecer no projeto dela, mostrando que é constitucional. Tive a oportunidade de sentar com ela, debater alguns pontos, né, falando para ela que no mérito a gente vai ter que dialogar algumas questões, mas tem um ponto no projeto dela que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, em termos de proteção de criança e adolescente, que é o seguinte: a colega proíbe que naquelas cerimônias religiosas em que os adultos usam o daime seja ministrado para as crianças. Eu não acho certo também, até porque ele é alucinógeno. Então assim, por que tem... mas o que isso tem a ver com a página gay? Diretamente nada, mas tem tudo a ver com proteção da criança. Sim. A gente não quer que dê hormônio para as crianças para proteger as crianças. A gente não quer, como no meu projeto, que coloquem álcool nas universidades, nos colégios para proteger os jovens. A gente quer proibir dar daime para criança e adolescente, porque, muito embora exista uma tolerância com a utilização dessa substância em cerimônias religiosas para os adultos, sabe-se que é uma substância entorpecente, alucinógena, que no corpo de uma criança tem um efeito diferente do corpo do adulto. É a mesma coisa que dar uma garrafa de absinto para criança. A imprensa divulgou muito isso no final do ano passado. A colega Damares também foi ameaçada por causa dessa proposta. Então, assim, eu quero aqui aproveitar esse espaço para apoiar a colega, né, e tentar mostrar que nós estamos num trabalho aqui dentro da casa de cuidado com a criança e com o adolescente, entendeu? Nas mais diversas pautas.
sabe? Porque precisa, gente. Precisa. Eu recebo aqui todo santo dia gente que vem fazer pedido, proposta. Eu não tô aqui criticando, tá? Não tô criticando, mas assim, para proteger os animais. Outras tantas pessoas com projetos para proteger os idosos. Eu acho isso ótimo. Mas parece que ninguém tá nem aí pras crianças, entendeu? A gente tá tendo um retrocesso, estão olhando as crianças como mini-adultos. Crianças não são mini-adultos. Tanto que a gente vê um índice crescente de gravidez não planejada na adolescência, o número de doenças sexualmente transmissíveis também aumentando, a situação de risco de rua, prostituição. Eu tiro por experiência de uma vez que eu estava na delegacia com uma amiga minha, chegou 3 adolescentes querendo conversar com a delegada, porque a própria mãe colocava elas para se prostituir. Então, aquilo me deixou bastante abalada. E eu vejo também realmente que não tem essa preocupação com a criança, o adolescente, o jovem. As pessoas estão achando hoje que as crianças não precisam do nosso cuidado como adultos, não precisam de uma orientação. Vamos criar Deus dará. Então, por exemplo, eu sou super apoiadora do projeto da ministra Damares e da secretária da Família, Ângela, sabe, conversar com os jovens para não ter essa pressa. Exato. Então você quer que todo mundo case virgem? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Entendeu? Ninguém tá falando disso, de castidade, de virgindade, de pecado. Tá dizendo que tem assuntos que não são para crianças, entendeu? Quando você tem uma iniciação muito precoce, isso vem com uma série de outras questões. Essa semana mesmo, a doutora Zila Vandermeyer, que é uma professora da medicina preventiva, me mandou um texto mostrando que a iniciação sexual precoce, ela acaba dando margem para outras, né? A pessoa começa com álcool também precocemente, com outras drogas precocemente. E eu posso até voltar lá atrás no assunto dos inibidores de hormônio, e dependendo do assunto que se chegue, como essas crianças, 8, 9 anos de idade, vai acabar chegando nesse assunto também, da sexualidade precoce. Nós estamos vivendo uma sexualização das crianças. Exatamente. Entendeu? Eu acho, inclusive, o fim, quando você olha para uma criança e fala, não, porque essa criança é homo, essa criança é hétero, essa criança é trans. Sim. Você está retirando dessa criança o direito de brincar, o direito de se expressar. O direito dela ser simplesmente uma criança. Dela ser criança, entendeu? Então a gente tem que falar sobre isso. Levando o assunto sério para a criança. Isso, tem que falar sobre isso, correndo o risco de levar pancada, né? Mas é o seguinte, é uma causa que é nobre, a gente lutar por ela. Tem que lutar por ela. O pessoal costuma dizer, Elizabeth, você se preocupa por causa dos seus filhos. Não, desculpa. Minha preocupação não é meus filhos. Meus filhos estão bem orientados, graças a Deus. Minha preocupação é justamente a sociedade que está em volta, que não permite que a gente oriente as crianças, ou mesmo eu acho que primeiro que as pessoas, elas terceirizam a educação hoje para a escola, para os avós, né? E a questão mais é uma orientação da família também, porque a culpa é dos pais. A culpa não é da escola, a culpa não é do prefeito, da doutora Janaína. A família tem que também voltar a ter uma orientação. Com todo respeito, eu não gosto muito usar essa palavra culpa, entendeu? Porque a gente vive inserido numa sociedade, né, com informações que estão em todos os lugares. Sim. Então, assim, eu fui conversar com os pais que eles estão desesperados que a emenda seja aprovada. Alguns pais disseram, doutor, eu vou vender tudo e vou embora para o exterior para poder dar hormônio para o meu filho, para minha filha. Entendeu? Se a senhora fizer isso, a senhora vai... Eu ouvi isso. A senhora está ajudando a matar o meu filho e a minha filha. Eu não posso olhar para esse pai, para essa mãe e dizer eles são culpados. Não tô falando. Porque eles estão recebendo essa informação. E nós vivenciamos um momento em que os meios de comunicação estão dominados por essa mentalidade. Sim. Entendeu? Basta ver como estão achando um absurdo falar em postergar o início da vida, sabe? Em retardar o início da vida sexual. Exato. É essa parte então, que eu falei da culpabilização da família. Inteira. Mas como é que uma família estoura essa bolha de dominação? Você entendeu? Então eu não acho assim que é culpa. A gente vive inserido numa sociedade. De orientação é a mesmo. Novela, é o programa de humorismo, as músicas. São as músicas, as notícias, os formadores de opinião, entendeu? É o funk na Fátima Bernardes, né? YouTube que virou profissão. Então assim, como é que você quer que uma família estoure essa bolha?
E aí uma crítica à direita. Uma crítica Ai, construtiva à direita. A direita tem culpa por ter uma maneira muito agressiva de falar, por não explicar os raciocínios, né? Por bater demais, entendeu? Por generalizar. Por que a esquerda ocupou espaço no mundo LGBT? Porque os direitistas, na melhor das hipóteses, fazem piadinhas indevidas, inadequadas. Né? Com isso eu não estou querendo cercear a liberdade de manifestação, não estou querendo criminalizar ninguém. A questão é de estratégia. Mas é assim, É estratégica. é raso, entendeu? É uma direita rasa. Às vezes né? falta argumento científico. A né? verdadeira direita, ela respeita a individualidade, sabe? Ela convive com as diferenças, ela ouve, né? Porque a esquerda instrumentaliza a comunidade LGBT, usa, é trampolim, entendeu? Agora, só faz isso porque nós temos uma direita rasa. Mas assim, ainda sobre esse assunto do projeto do Transcidadania, existe mais algum outro ponto que assim, você julga polêmico? Assim? Porque o projeto ele envolve nessa questão econômica de empregabilidade trans. Como que é isso no projeto? Ele não entra Não muito cita. nisso, não, Tá. sabe? De cota, por exemplo. Entendi. Não acho que o projeto seja ruim, entendeu? Eu teria redigido de outra forma. Entendi. Tá, assim, tem um momento, eu até conversei isso com a colega, teve um Com a termo que ela utilizou, lembrei, tem um momento que ela escreve assim, que a comunidade trans, as pessoas Travesti. trans serão reparadas. Eu vi isso. E também. aí eu conversei com ela, eu falei, Erika, o termo reparada em direito significa indenização. Isso é direito civil. A Assembleia não tem competência para legislar em direito civil. Falei isso na CCJ. Aí ela falou, não, mas o reparada aqui, eu estou falando do seu ponto de vista moral, de reconhecimento das humilhações. Eu falei, bom, mas não é um termo Adequado para para uma legislação. Aí eu falei para ela, você aceitaria retirar isso aqui, para a gente não ter um problema de inconstitucionalidade? Naquele momento ela disse que retiraria, entendeu? Mas eu não sei, né, se vai ter esse... Então assim, tem algumas questões que eu divirjo ali na redação, entendeu? Mas eu não vejo um problema assim grave. Né, eu acho que essa questão dos hormônios mesmo é que me preocupa muito. Assim, E conforme for apresentar a ver, né? emenda, apresentar os estudos também, para que a sociedade tenha realmente consciência. Eu tô do que tá juntando sendo tudo, feito. sabe, nos autos, porque o projeto ele funciona assim, ele tem uma versão virtual que fica no sistema e ele tem a parte impressa, que é como se fosse um processinho de fórum. Aí eu tô juntando esses textos todos, sabe, para quem quiser lá olhar, né, se informar. Mas eu estou muito convicta de que é importante, não vou desistir da emenda, né? Não vou desistir da emenda. E estou aberta a esse diálogo, entendeu? Estou aberta a esse diálogo. É isso. Tem mais algum assunto pra gente debater? A Cíntia que tá... Tem alguém perguntando alguma coisa aí? Aqui. Não, a internet parou de subir ali. Tá? Não, Travando toda hora. Tá, né? Mas tá ao vivo. tá indo, tá ao vivo. Tá bom. Tem alguém assistindo isso aqui? Tem sim. E a gente vai pôr no YouTube depois e na página. Ou a gente tá falando pra gente mesmo? Não. Ué? Não, tá na live, bonitinho. Tá. Não, mas depois a gente compartilha também. que A doutora bom. compartilha, aí ele sobe. Que bom. Muito obrigada, então, por vocês terem vindo aqui, pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Ficamos à disposição, né, para quaisquer outros temas. Estamos estudando aqui no gabinete, eu com a equipe toda, um projeto de lei para proibir gastar dinheiro público em publicidade governamental. Tá? Isso sempre me incomodou muito. Na medida em que eu entrei aqui e comecei a ter acesso a toda essa questão de legislação orçamentária, fui olhar isso mais no detalhe, né? Eu preciso me manifestar sobre o Eu lembro orçamento. quando você postou da propaganda do Banco do Brasil, né? Não, e o Dória esse ano, ele gastou 106 milhões em propaganda, né? Sabe, tá demais. E eu não gosto de pessoalizar. Sim, o governo Não gastou é o 106 Dória, milhões. não Se é você o dividir por Bolsonaro, dia, Gente, dá muita será grana. que isso é democrático?
Mas aí, assim, você é contra, claro, esse é outro assunto, mas assim, você diz todo tipo de propaganda? Não, vamos pensar. Desculpa, eu tava em outro estado e lá passa propaganda na TV local de São Paulo. Então, veja bem, vamos pensar, o ministro da Saúde precisa de verba para fazer uma campanha, por exemplo, de vacinação. Sim. Isso é uma coisa. Isso é uma campanha institucional. Entendeu? Orientar os pais a levar as crianças nos postos para tomarem a vacina, coisa e tal. Isso é favorável. Às vésperas do carnaval, fazer uma mega campanha para as pessoas usarem preservativos, porque os preservativos eles são bons para todas as finalidades, né? Previnem a gravidez indesejada, previne o HIV, a sífilis. Que tem uma, nós estamos um pico enorme de sífilis. Na verdade, o preservativo, ele é o único método contraceptivo que ele vai prevenir qualquer doença sexualmente transmissível. E assim, gente, eu não quero fazer acusações, mas depois que começaram a inventar esses medicamentos, né? Que previnem HIV, né? O PrEP, o PEP, essa coisa toda, o povo descuidou do preservativo, né? Então, assim, não estou demonizando os remédios, não estou demonizando, mas não dá para negar que tem aí um interesse econômico por trás, porque alguém vende esses remédios, né? O preservativo é bem mais barato e bem mais amplo em termos de proteção. Cuidado com a azulzinha. Então, assim, um ministro da saúde usar dinheiro público para fazer uma campanha para usar preservativo, ok. Mas não me parece adequado que o presidente da república, o governador, o prefeito, a prefeita use dinheiro público para ficar fazendo campanha. Olha assim, olha, a melhor polícia do país é aqui no meu governo. Exato. Entendeu? A saúde melhorou não sei quanto no meu governo. O que é isso? Isso aí é uma campanha por 4 anos? Isso não é justo nem do ponto de vista da competição. É um marketing político, né? Durante 4 anos. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Então, e que não assim, poderia nem ser permitido, E que a imprensa não fala, né? Porque ela recebe o dinheiro. Porque tem interesse. Entendeu? Então, assim, nós estamos trabalhando junto aqui com a assessoria para fazer um projeto de lei para proibir o uso de dinheiro público em propaganda. Eu entendo, acredito, que vai ser muito difícil de vingar agora. Mas a população vai estar a favor. Tem o primeiro passo, entendeu? Então nós vamos apresentar, vamos ver como isso vai ser recebido pelos colegas. Ainda não tive a oportunidade de conversar com os colegas a esse respeito. Na discussão do orçamento, quando eu subi lá e critiquei a verba para publicidade, critiquei uma licitação que está sendo feita aqui na casa para gastar 40 milhões em publicidade, critiquei que na emenda aglutinativa do orçamento colocaram mais dinheiro na publicidade, eu era meia-noite brigando para tirar, consegui tirar uma parte com o apoio dos colegas. Eu senti apoio de muita gente nessas minhas críticas aqui dentro, tá? Mas eu não falei em fazer um projeto proibindo. Então, não sei ainda como é que os colegas vão olhar para isso. Mas eu vou apresentar. E é um primeiro passo. Até porque é um dinheiro que poderia ser investido em outros setores que estão defasados. Sim, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, 100 milhões em publicidade. A ponte que está caindo lá em São Vicente era um orçamento de 40 milhões. Gente, essa história de São Vicente é lamentável, né? Entendeu? Ponte caindo. Mas assim, pelo menos houve aí uma movimentação. Então, assim, as pontes caindo poderiam ser resgatadas com não, mas aí eles preferem esperar acontecer igual aconteceu na Marginal Pinheiros. Entendeu? Você tem, assim, demanda de escola, demanda de transporte de criança que mora longe da escola. Deficientes. Assim, gente, quem trabalha no poder público, a demanda não cessa, vocês não têm ideia. Temos. 25 horas por dia de demanda. E aí dinheiro, eu não quero ofender ninguém, mas jogado fora em publicidade. Você não vai ser mais convidada para programas de TV. O que eu posso fazer? Eu falo nas lives, eu falo com vocês, entendeu? Eu tenho essa convicção, entendeu? É dinheiro que não pode, dinheiro público não. Eu já me irritava quando o Lula sofreu aquela repaginada toda, porque eu falava, poxa, estão tratando o Lula como um produto. A gente não quer comprar um produto, a gente quer eleger um ser humano com as suas ideias, com a sua transparência,
Então, assim, essa minha implicância com o marketing na política, ela vem já lá de trás. E conforme eu vou conhecendo mais, essa indignação, o que era uma implicância está se transformando numa indignação. A Tá minha aumentando, também. entendeu? Nossa. E o pior é assim, tem, por exemplo, revistas como Isto É. Você pergunta pra dono de banca e fala, chega aqui, mas a gente não vende nenhuma. Aí outro dia eu comprei uma Isto É, tinha 4 propagandas do governo. Quatro. Não vou Sim. personalizar, Aham. individualizar, porque parece que a gente está aqui Sim, utilizando esse aham. espaço para criticar A ou B. Exato. Agora, sabe, assim, no E aí contexto geral, vai ter um debate sobre isso aqui na isso, casa. a gente levanta o debate, entendeu? Entendi. Outras assembleias vão Que pensar, maravilha. outras câmaras municipais, o Congresso Nacional. Eu acho que muito é esse o nosso papel, entendeu? Show. É isso. Tá bom, gente. né? Muito obrigada. Obrigada a você, doutora. Fiquem com Deus. Tchau. Concluí.